Adelardo começou a trabalhar muito jovem, né? O pai dele tinha uma oficina e aí ele seguiu a carreira do pai, né? O trabalho do pai. E ele era uma pessoa muito extrovertida, né? Ele tinha amizade com todo mundo. Além da profissão dele, assim, que ele era, na época que ele era jovem, né? Que a gente começou a namorar. E naquela época o pessoal do interior, os granjeiros, eles usavam muito, como é que eu vou dizer, lavravam as terras, né? E aí ele tinha um jipe e ele saía soldar nas fazendas, nas granjas, né? E o pai dele parou de trabalhar, né? Que ficou mais velho, e ele continuou a profissão do pai. Mas ele tinha um amor muito grande pelo futebol, né? Então ele até foi convidado para ir jogar num time de Bento. E o pai dele não queria perder ele, né? Para ajudar ele. Aí falou, não, se tu não for, eu vou te dar uma moto. E daí ele optou por ficar com a moto, né? E ele jogava muito bem futebol, ele era camisa 10, né? E gostava muito de jogo de bocha também, né? Ele fazia os campeonatos, uma época ele foi da comissão lá de presidente da capela nossa lá do Campo do Meio, e ele sempre ajudou, né, lá a capela, e daí ele fazia os campeonatos enormes de bocha, né? Ele tinha um amor muito grande pela bocha. E ele era muito assim, muito amigo, muito parceiro, muito dado. Às vezes eu dizia para ele, mas tu vai tirar a tua camisa e vai dar para fulano. Mas eu prefiro ajudar do que ser ajudado. E ele era muito querido, né, pela comunidade e tudo. Ele era muito às vezes se alguém fazia alguma coisa para ele assim que machucasse ele dizia, ele fez sem querer, sabe? Ele era muito amigo, muito parceiro, tinha um amor muito grande pelo futebol. Mas daí com o tempo ele teve problema no joelho, daí ele não pôde mais jogar. Isso ele passou para os filhos, né? E os filhos, o mais velho hoje é caminhoneiro. Não quis saber da profissão do pai. Tentou, mas não deu certo. E o do meio, que é o Leonardo, tem até hoje a oficina lá, tem um amor muito grande pela oficina do pai. E ele era assim, ele era muito parceiro, muito dado, né? Até como vereador também, às vezes ele dizia, mas eu queria tanto que aquele projeto, né, desse certo, mas não deu. Ele também amava a política, né? Mas depois o tempo foi passando, né? E ele foi dando uma parada. Ele foi presidente da Câmara, né? Não estou lembrado do ano. E ele se dedicava, né, para a política. Ele largava tudo e ia, mas eu acho que, na verdade, assim, como presidente, né, da Câmara, não tem outros cargos assim que ele ocupou daí. Ele, claro, né, tentou, né, tem a fábrica de Campo do Meio, lá de reciclagem, né, fábrica Gentil, e ele, junto com o Neri e o Darcy, que eram os proprietários, né, lá, ele conseguiu junto na época do mandato do seu Luiz Presce, acho que era o Luiz Presce e o Paulo Rocha, acho. Eles conseguiram trazer a fábrica de reciclagem lá no Campo do Meio. Ele ficou muito feliz porque o pessoal lá não tinha onde trabalhar, sabe? Não tinha emprego. Então, bastante gente, amigos dele, tudo trabalharam lá. Ele ficou muito realizado com a fábrica que veio ali. E ele defendia assim muito a comunidade nossa lá do Campo do Meio. Ele gostava assim que crescesse, que o pessoal se unisse, né? Que ele foi presidente também por 4 anos lá da capela. Ele se dedicava com todas as forças que ele tinha, né? Ele gostava muito do que ele fazia. Ele sempre dizia assim que
que ele queria ver crescer aonde ele cresceu, né? Ele nasceu no Campo do Meio, o pai dele tinha oficina no Campo do Meio. Depois, quando começaram a asfaltar lá na BR-285, onde a gente mora agora, eles foram morar para lá, lá onde a gente tem a oficina hoje, do meu filho Leonardo. Então ele tinha muito amor pelo Campo do Meio e por Gentil também, né? Porque ele, imagina, né? Depois que ele entrou para a política, ele se dedicou no geral, né, do município. Ele corria para cá, corria para lá, quando tinha que ir em algum lugar buscar, né? Que nem na época que tentaram emancipar Campo do Meio, não deu certo, né? Ele trabalhou um bom tempo, né? Buscando, ajudando, né, os políticos, mas daí, infelizmente, não deu certo. E Campo do Meio, para ele, ele tinha um amor muito grande pelo Campo do Meio. Porque ele e a irmã dele, a Rose, eles são só em 2 irmãos. Eles se criaram ali, porque a minha sogra era professora, né? Então ela deu aula anos ali também. E ele queria ver crescer, né? Crescer Campo do Meio. Ele nunca desanimou. Nunca, nunca, nunca. Mas fez o que pôde, né? Fez o que pôde. Tem uma época ela estava com um problema de água também no Campo do Meio. O poço era muito antigo, e daí ele junto com acho que era o seu Luiz. Eu não sei direito, porque o Ademar, o primeiro mandato dele, que ele foi vereador, foi convidado pelo seu João Chés, né, do partido do PMDB. E aí eu não sei, assim, se aquele poço que eles abriram lá foi na época do seu João, até acho que foi. Não estou bem lembrado. E ele ficou muito feliz, que daí o pessoal estava sempre com problema de água, né? Sempre com problema de água. Então, tudo que ele conseguia, o pouquinho que ele conseguia ajudar, ele se sentia realizado. Às vezes a gente ia lá no cemitério e ele dizia: poxa vida, mas tá feio esse cemitério, vamos ter que dar um jeito. Tudo, as mínimas coisinhas assim, que ele conseguia fazer, ele se sentia feliz, né? Então, ele teve uma história muito... Ele deixou um legado muito bonito, porque ele assim, a vida dele sempre foi ajudar o próximo, ajudar as pessoas, né? Ele não se pesava para isso. Então, ele batalhou bastante. O pouco que ele conseguiu ficou na história dele, né? Uma qualidade dele, assim, até meus irmãos sempre falam que a gente, todos os anos a gente faz o Natal em uma família, né? E ele era a alegria da família. Ele podia estar com qualquer problema ou com uma dor, uma preocupação, mas ele chegava, ele conseguia transmitir aquela alegria, né? Até o meu netinho, ele diz assim: mas o vovô gringo, o apelido dele era gringo, né? E a gente fala lá em casa, o Miguel é igual o vovô gringo, ele chega, ele traz alegria, né? Ele tinha essa qualidade de chegar num lugar e conseguir fazer as pessoas rir, né? De contar uma piada, né? Ele tinha essa qualidade. Ele, na verdade, ele puxou pro pai dele. O pai dele era, assim, bem popular também, sabe? Então, ele era, assim, preocupado com os filhos. Sempre ele dizia: graças a Deus tivemos 3 filhos, não deram problema nenhum para nós. E ele dizia: quando meus filhos estão bem, para mim não precisa mais nada. Ele era assim, sempre bem, né? Ele era muito amoroso, né? Ele era muito preocupado com as pessoas, com os problemas, né? E a gente brincava muito quando ele dizia: se eu for primeiro, tu trata de cuidar dos nossos. Se tu for primeiro, eu cuido dos nossos, né? Nossos filhos, né? Ele sempre brincava assim. E aí aconteceu, né? Foi muito rápido, mas ficou a história dele.
Ficou sempre, onde a gente vai, sempre uma pessoa que diz, o gringo falava isso, o gringo falava aquilo, o gringo tinha esse ditado, né? Então a gente, isso que conforta, né? Porque a gente sabe que ele foi muito querido, né? Então, é isso que conforta. Eu acho que Gentil tem muito ainda, né? Porque, como hoje nós vinha vindo de lá para cá, a gente andou no asfalto, né? Aí a gente veio comentando com as mulheres da terceira idade que Gentil tem muito futuro pela frente, né? Até agora estão asfaltando, né? E, claro, né? Precisaria de ter mais, como é que eu vou dizer, mais indústria, mais, né? Mais emprego, né? Mas já está começando, né? Tem bastante emprego já. O pessoal já... Eu acredito que Gentil tem tudo para progredir, porque é uma cidade bonita, né, bem organizada, as pessoas, né, se esforçam, né, de uma maneira ou de outra para que cresça, né. Então, como o prefeito Adelar disse outro dia, a gente vai, todos os outros, né, fizeram a parte deles, a gente vai ver se consegue trazer, né, mais emprego, mais... Eu acredito, assim, que tem tudo, né, para crescer mais, né. Claro, né, todo município tem dificuldade e não é fácil, né, mas eu acredito, assim, que... Olha, a saúde para mim tá ótima, porque, assim, eu tenho a minha nora que ela tem um problema na gravidez, né, que ela tem um risco, né, eles amparam ela de todas as maneiras, de todas as formas, nunca faltou nada de amparo, né. Eu acredito que a educação também, para mim, tá ótima também. Olha a creche, né, não é qualquer município que tem uma creche, né. Então, eu para mim, só tem a crescer, né, de uma maneira ou de outra, porque... Cada um que passou na política aqui fez a sua parte, né? Nós lá, ali na terceira idade, a gente ganhou um lugar muito bonito, muito confortável já para nós fazer as nossas atividades. Então a gente não tem do que se queixar, né? Porque vai crescendo, né? Aos poucos vai crescendo. Eu acredito, assim, que no futuro, né, que eu já tenho 60 anos, eu quero ver meus netos, né, continuarem, né, na educação, que Gentil cresça mais, né, com certeza vai crescer, né, porque a gente fica pensando às vezes assim, né, foi difícil, né, o começo, né, de Gentil foi muito difícil para quem passou, né, todos os prefeitos, o começo foi difícil, mas eu acredito que hoje só tem a melhorar, né, porque é uma cidade bonita, né, imagina, tem toda a assistência, né, a saúde, a educação, principalmente a saúde, né, então eu quero ver Gentil continuar bonita como tá, né, crescer, né.